Uma operação especial, como a China a chama, acontecendo ao redor de Taiwan no final de semana deu o que falar. No final de sábado, a mídia estatal chinesa disse que navios foram enviados para uma, aspas, operação especial de aplicação da lei de tráfego marítimo nas águas a leste de Taiwan, a leste de Taiwan, ou seja, não na costa que vai para a China no oeste, mas saindo ali para o Oceano Pacífico, dando a volta na ilha. Teria sido uma resposta a um anúncio do Japão e das Filipinas. A Guarda Costeira de Taiwan enviou os próprios navios para avisar os chineses, dar alerta, e no domingo disse que eles foram expulsos das águas. Aqui a gente tem algumas das publicações que foram feitas pelo governo taiwanês e que nos ajudam a dar dimensão da retórica que veio com isso. Aqui está então o escritório de assuntos oceânicos de Taiwan, aonde se lê que a China está aumentando as tensões regionais, operando a sua guarda costeira com veículos de busca no leste de Taiwan. Aí fala de uma tabela e fala de fato aí sobre empuxo de 10 mil toneladas, e não só nesse final de semana, mas até antes. Esse 2, então, e esses outros números mostram patrulhas acontecendo ao redor da ilha desde maio, no que Taiwan chamou de campanhas de perseguição ou de assédio marítimo. Aí não é tudo. Aqui o Joseph Wu, que é o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, falando que isso não era nada além de expansionismo disfarçado, o que ameaçava a paz e a estabilidade regionais. Ele também compartilhou o próprio mapa de barcos chineses na região, perto de Taiwan, nas tais patrulhas. Esse mapa de 8 de junho, então, já divulgado hoje, conforme já foram afastados alguns dos navios chineses. Para entender mais a respeito do que significa patrulha, eu converso na sequência com Emanuele Couri, lidando com análise internacional e assuntos de Eurásia aqui no Epoch Times Brasil. Vem para cá, Manu. Operação especial, palavras aí similares até as de Putin na ocasião da Ucrânia. Manu, e as patrulhas então acontecendo nesse final de semana? Tensão comum ou motivo para uma preocupação maior que o normal? Bom, Marcos, acho que é importante a gente destacar algumas coisas aqui. Primeiramente, de uma certa forma, comum, porque a gente tem visto esses exercícios militares do Partido Comunista Chinês ao redor da ilha de Taiwan, em muitos casos até mesmo invadindo o espaço tanto marítimo quanto aéreo da ilha. No entanto, o que chama atenção aqui é que esses exercícios que foram realizados agora, eles não têm a ver somente com Taiwan, mas têm a ver também com as Filipinas e com o Japão. Isso porque, poucos dias atrás, os dois países eles tiveram um encontro ali no Japão, e eles não somente elevaram as relações bilaterais entre os dois países, como também assinaram um acordo de defesa, de cooperação de defesa, e também assinaram um acordo para ter conversa sobre uma delimitação marítima que seria ali do território entre as Filipinas e o Japão e passaria justamente por aquele trecho marítimo onde o Partido Comunista Chinês estava fazendo esses exercícios durante o final de semana. Ou seja, o envio desses navios da Guarda Costeira da China ali para a região não foi somente um recado para Taiwan, mas também para as Filipinas e para o Japão. E isso acontece em um momento onde as tensões militares têm aumentado cada vez mais ali na região, porque muitos desses países se sentem ameaçados por conta de algumas atitudes que são consideradas agressivas por parte do regime chinês, e eles têm aumentado a sua colaboração cada vez mais para tentar se defender. Um exemplo disso é, obviamente, a aproximação, então, entre o Japão e as Filipinas. Sobre isso da aproximação entre o Japão e as Filipinas, até interessante, porque aqui a gente estava com os mapas, vou colocar aqui em tela cheia novamente, a gente estava aqui com esses mapas que, claro, passam também pela proximidade e se fala de ilhas disputadas, as ilhas Kinmen, por exemplo, que ficam perto da China, mas outras ilhas ali na região que também estariam nessa disputa. E isso vem num momento de crescimento da tensão regional, então pode estar envolvendo aí também o cenário onde o Japão busca um armamento maior, a questão de Sanai Takaishi ter buscado essa remilitarização. Conectado com isso, Manu, a minha leitura aqui está equivocada na tua opinião? Está certíssima, Marcos. Isso acontece em um contexto onde a gente teve uma declaração de Sanai Takaichi para o Congresso no final do ano passado, dizendo que se o Partido Comunista Chinês tentasse invadir a ilha de Taiwan, isso poderia ser considerado um risco sério para o Japão. Isso porque o Japão é uma ilha e
se o Partido Comunista Chinês realmente tentasse fazer essa invasão, eles bloqueariam aquele estreito de Taiwan, ou seja, eles impediriam que vários mantimentos muito importantes chegassem ao Japão, como, por exemplo, comida e até mesmo os materiais necessários para a produção de energia, como, por exemplo, o petróleo. Só que o interessante aqui é que, recentemente, nós também tivemos uma declaração do presidente das Filipinas, dizendo que seria impossível para as Filipinas não se envolverem caso o regime chinês tentasse invadir a ilha de Taiwan por conta da proximidade das Filipinas. Relembrando que tanto Filipinas, quanto o Japão, quanto Taiwan, eles fazem parte da primeira cadeia de ilhas. Essa primeira cadeia de ilhas, ela faz parte de uma linha imaginária que foi determinada pelo governo americano ali nos anos 50, e ela representa uma ilha de contenção do avanço do Partido Comunista Chinês. E por que isso é considerado um assunto tão delicado? Isso porque se o regime chinês conseguisse tomar a ilha de Taiwan, 2 pontos seriam muito relevantes nessa situação. O primeiro deles é que seria muito difícil para o governo americano defender os aliados ali na região, o que inclui Coreia do Sul, Japão e Filipinas, mas também permitiria ao regime chinês enviar os seus submarinos ali para os Estados Unidos sem serem notados. Então, obviamente, a gente entende que isso pode ser uma ameaça tanto para os Estados Unidos como para os aliados americanos ali na região, e por isso que a gente tem visto essa movimentação. Além dessa aproximação entre as Filipinas e o Japão, eu quero destacar uma outra aproximação que tem acontecido recentemente, que é a aproximação da Indonésia com o Japão, isso porque eles querem assinar um contrato para que o Japão forneça armamentos para a Indonésia. Além disso, a gente tem visto uma aproximação muito grande das Ilhas Salomão, desses aliados americanos, como, por exemplo, da Austrália. E por que isso é importante? Isso porque nos governos anteriores que estavam liderando as Ilhas Salomão, esse país estava se aproximando muito do Partido Comunista Chinês, eles chegaram até mesmo a assinar um acordo de cooperação no setor de defesa. E se isso realmente continuasse acontecendo, essa cooperação entre China e as Ilhas Salomão, isso poderia representar um risco muito grande, porque as Ilhas Salomão, eles ficam um pouquinho depois dessa primeira cadeia de ilhas, e isso daria, então, uma alavanca para o Partido Comunista Chinês poder ter um exército, poder ter um destacamento militar ali, ou seja, eles poderiam utilizar esse exército no caso de uma disputa direta com os Estados Unidos ou com esses aliados americanos. Então, a gente tem visto uma reversão dessa aliança das Ilhas Salomão com o Partido Comunista Chinês e uma aproximação desses aliados americanos. Então, eu só citei esse exemplo para a gente entender que as tensões estão aumentando ali na região e os países cada vez mais têm se preparado para se defender dessas ameaças. Olha, o pessoal aí abre o tabuleiro de War para acompanhar o raciocínio, né? Sensacional, então, Manu, dando tabuleiro geopolítico para a gente ali do leste da Ásia. Pessoal, atualização a respeito da eleição peruana. Manu, e eu já volto contigo no assunto, mas só porque a gente está acompanhando a apuração ao vivo e cada vez que vem uma mudança, então, nas urnas, a gente vai ali e comenta. Então, um instante aqui, a gente tem, então, esse é o momento, nova atualização, e Roberto Sanches continua a abrir vantagem sobre Keiko Fujimori. Ela estava liderando ainda hoje pela manhã, então conforme mais da reta final dos votos é totalizada, Roberto Sanches segue à frente, agora com 50,065% do voto, Keiko com 49,93%, perdeu então 0,3 ponto percentual em comparação ao esquerdista Roberto Sanches desde que a gente começou o programa. Muito bem, mais uma informação a respeito aqui do que a gente discutia, Manu. Esse comitê, o Comitê Seleto para a China, sobre o deputado Molenaar, nos Estados Unidos, comentou sobre a pressão ali na patrulha em Taiwan, que a campanha do Partido Comunista Chinês para perseguir Taiwan está fazendo a tal da guerra de zona cinzenta, então, contra Taiwan. Eu quero prosseguir contigo na pauta, porque além disso, e Daniel pode até trocar à tarde aqui, para quem está vendo em vídeo, para quem está trocando em rádio, eu anuncio mesmo. A gente está acompanhando nesse momento uma visita do líder chinês Xi Jinping à Coreia não do Sul, Coreia do Norte, tem que corrigir aí, tá? Não Coreia do Sul, a Coreia do Norte, aonde ele acompanha um cenário que não é novo, uma disputa aparentemente sendo citada por analistas entre Xi Jinping e Vladimir Putin, entre Rússia e China por influência ali na península. Manu, teus destaques então sobre a visita de Xi Jinping agora a Pyongyang. Bom, Marcos, existem alguns pontos centrais nessa visita que o Xi Jinping vai fazer. A primeira delas é, obviamente, faz 7 anos que ele não visita a Coreia do Norte, então isso chamou bastante atenção. Mas não somente essa visita, mas o momento da visita. Isso porque, recentemente, Xi Jinping se encontrou com Vladimir Putin e também com Donald Trump. E por que essa visita
para a Coreia do Norte ela é tão importante? Por uma série de motivos. Primeiramente, em um cenário onde tanto a China quanto a Rússia têm perdido vários aliados, incluso ali o Irã, como também a Venezuela e Cuba, eu até vale um adendo aqui, perdendo em um sentido de que esses países têm se enfraquecido nos últimos tempos por conta das ações dos Estados Unidos, mas têm perdido, então, aliados muito importantes e estratégicos. A Coreia do Norte, neste momento, se torna um ponto central para a atuação da Rússia e da China. Isso porque, obviamente, é uma potência nuclear e esses países querem se aproximar da Coreia do Norte. E isso acontece em um momento que, vale destacar, nos últimos anos, a gente viu uma aproximação muito grande entre a Rússia e a Coreia do Norte. Então, essa visita de Xi Jinping está sendo encarada como uma tentativa de reaproximar a China com a Coreia do Norte. Obviamente, esses dois países, eles possuem laços muito fortes. A China ainda é o país que mais faz comércios com a Coreia do Norte. No entanto, nos últimos tempos, a gente viu uma colaboração muito grande entre a Rússia e a Coreia do Norte, como, por exemplo, o envio de soldados norte-coreanos, o envio de armas da Coreia do Norte para a Rússia, e em troca, então, o governo russo estaria enviando para a Coreia do Norte várias tecnologia em geral, né, para a produção de armamentos. Só que isso preocupa muito o Partido Comunista Chinês, isso porque eles querem ser o país principal que vai exercer influência sobre a Coreia do Norte. E é interessante porque desde que essa aproximação começou a acontecer entre a Coreia do Norte e a Rússia, a gente viu sim uma estagnação na colaboração entre a China e a Coreia do Norte. Isso porque eles estavam em uma ascendente de colaboração, principalmente no setor comercial, isso simplesmente estagnou. E então, desde o começo do ano, a gente tem visto ações do regime chinês para tentar se aproximar da Coreia do Norte, como, por exemplo, reabertura de algumas linhas férreas entre os dois países, que levam principalmente passageiros civis. Além disso, eles são utilizados para transporte de cargas. Marcos, só para concluir, essa questão é interessante porque, historicamente, a Rússia e a China sempre disputaram, então, essa atenção para ver qual dos dois países teria uma maior influência Manu, na Coreia do Norte. Já completa, só que eu preciso encerrar para quem está em rádio e televisão. Então, para você que nos acompanhou na Com Brasil TV, hoje aqui, muito obrigado pela audiência. A gente está encerrando na Com Brasil TV e retransmissoras de TV e rádio. Para você que quer continuar acompanhando o programa, Epoch Times Brasil, EPOCH, espaço TIMES Brasil, Epoch Times Brasil no YouTube. Podemos encerrar então para televisão e rádio e eu já te passo a palavra para concluir, Manu. Vamos lá então, Manu. Perdão por interromper o raciocínio, pode concluir. Sem problemas, Marcos. Eu também vou ser breve, até porque a gente não quer trazer toda uma cronologia histórica aqui das relações entre esses três países. Mas só para concluir, é isso, é interessante, é porque durante a Guerra da Coreia, que aconteceu ali nos anos 50, a gente viu esses dois países tentando exercer a sua influência ali. Na época, o regime chinês queria se tornar uma potência militar e para isso eles precisavam da ajuda da Rússia. Na época, que era a União Soviética, eles não poderiam fornecer uma ajuda direta para a Coreia do Norte por conta dos acordos que eles tinham tanto com os Estados Unidos quanto com o governo britânico, e foi nessa época justamente que o Partido Comunista Chinês ofereceu um acordo para o governo russo para que eles enviassem os soldados chineses para lutarem então na Coreia do Norte. E desde então esses dois países têm disputado muito para ver quem teria maior influência. Obviamente não só com a questão da Coreia do Norte, também com outros países. No entanto, conforme a Coreia do Norte foi se tornando cada vez uma potência mais forte, especialmente nuclear, essa disputa entre os dois países aumentou e a gente está vendo isso acontecendo agora. Pois é, disputa de longa data. Essa questão de China, União Soviética, etc., até há quem pense que foi uma situação tranquila entre os dois porque eram os dois países comunistas. Mas esses países têm muito pouco em comum, além do fato de terem adotado regimes que causaram o maior número de mortes não naturais e genocídio já visto na história do mundo. Mas, a parte disso, também tiveram aí a tal ruptura sino-soviética. Quando se fala de guerra entre Vietnã e Camboja, mesmo a disputa por influência na Coreia, mesmo os dois aí, a China comunista e a União Soviética, quase chegaram a entrar em conflito armado em vários momentos durante a Guerra Fria. Então, interessante, a Coreia condensa uma herança desse legado. Manu, muito obrigado então.